Boa noite a todos. Vamos nesta noite mais uma vez compartilhar a palavra de Deus, fazer mais uma exposição das Escrituras, das Santas Escrituras, porque segundo o nosso irmão apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, porque toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, para exortar, instruir o homem na justiça. Então, não há uma outra forma, uma outra maneira do homem nós sermos edificados, abençoados, que não seja a Escritura pela palavra de Deus. Então, nesta noite, eu quero aqui compartilhar com os amados irmãos, com todos os que vão me ouvir, Atos capítulo dessas leituras, desses estudos. Eu comecei lá nos evangelhos de Mateus e eu faço um capítulo por dia. Então, nós vamos entrar aqui no capítulo 9, aonde o apóstolo Paulo entra agora no cenário da igreja do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Os apóstolos que foram levantados por Cristo, o apóstolo Pedro, ele foi direcionado para pregar o evangelho para os judeus. Claro que também o apóstolo Pedro, ele pregou o evangelho para os gentios também. Mas também, agora, o Senhor levanta agora o apóstolo Paulo para levar o evangelho para os gentios. Aqui mostra um cenário pelas Escrituras, que não é nós que escolhemos Deus, não é nós que escolhemos Deus, Deus é que nos escolhe, Deus é que nos elege, Deus é que nos predestina para sermos servos dele. Então, vamos mostrar aqui, as Escrituras nos mostram que o apóstolo, o Saulo, até então que é Saulo, ele perseguiu a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Ele perseguiu as igrejas, constituiu na morte de Estevão, e agora Saulo vai procurar ali, vai buscar alguns dos irmãos que estão em Damasco, e ali ele tem o encontro com Cristo, aonde a vida dele muda radicalmente, o qual agora, de um homem perseguido, que perseguia a igreja, agora ele vai ser perseguido por causa do evangelho. Jesus vai ao encontro dele. Então, meu amado irmão, nós louvamos a Deus porque Deus nos escolheu. Deus nos chamou para a sua graça. Deus nos chamou para o evangelho. O homem não tem capacidade de escolher a Deus. É Deus que nos escolhe. Então, isso vai nos mostrar de fato que nós servimos a Deus por uma misericórdia, por graça, por favor dele. Então, o capítulo 9 diz assim a palavra de Deus. Saulo, montando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de encontrar algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, que levasse presos a Jerusalém. Então, aqui, Saulo, ele pede cartas para a sinagoga lá de Damasco, a fim de que prender alguns dos irmãos e trazer para Jerusalém. Por quê? Por quê? Porque Saulo, ele pegava, arrastava irmãos e irmãs e levava preso. O versículo 3. Aproximando-se ele de Damasco, em sua viagem, de repente cercou um esplendor, uma luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então,
Saulo está a caminho de Damasco. De repente aparece um esplendor, uma luz naquele lugar, e uma voz dizia: Saulo, 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 por que tu me persegue? Por que o Senhor Jesus disse isso? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Calma aí. Saulo não estava perseguindo a Jesus fisicamente, mas ele estava perseguindo a igreja. Por quê? Perseguiu a igreja, persegue o próprio Cristo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, 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 por que tu me persegue? O versículo 5. E disse: Que é, Senhor? E respondeu: Sou eu, Jesus, a quem me persegue. Agora levanta, entra na cidade, e lá dirá o que eu tenho dito convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma, guiando-o pela mão, conduziu-o até Damasco. Então, quando o Senhor vai de encontro à vida de Saulo, naquele momento ele ouve um esplendor, aquela luz, ele cai cego. E no que ele cai cego, ele ouve uma voz que dizia: Saulo, 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 por que você me persegue? Então aqui nesse momento, o nosso irmão Saulo, ele tem um encontro com Jesus. Jesus quer dizer, Jesus tem um encontro com ele. Não é que Saulo tem um encontro com Cristo. É Saulo que vai, Jesus que vai de encontro dele. E nele cai cego. No que ele cai cego, aqueles homens pega e conduz Saulo até a cidade de Damasco. Nós vamos entender. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então, Ananias tem uma visão, o Senhor dá uma visão para ele. E o Senhor fala com ele, disse: Ananias. E o que o Senhor disse para ele? Está no versículo 11 assim, ó. E disse o Senhor: Levanta, vai à rua chamada direita, lá na cidade de Damasco, pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. O versículo 12 diz assim: E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha as mãos sobre ele a mão, para que ele torne a ver. Aí Ananias responde Ananias, porque Ananias sabia do histórico de tudo que Saulo estava fazendo lá em Jerusalém, perseguindo a igreja, perseguindo os discípulos, perseguindo os irmãos, constituiu na morte de Estevão. Agora, nesse momento, Ananias faz uma pergunta para o Senhor. Quer dizer, ele responde. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, a respeito de Saulo. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Eis que tem autoridade dos chefes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então, Ananias, ele responde: Senhor, como é que eu vou orar por esse homem? Como é que eu vou impor as mãos sobre esse homem? Quantos males ele tem feito à igreja, aos seus santos que estão lá em Jerusalém? Esse homem tem autoridade. Inclusive, ele veio por benefício de prender os irmãos e levar para Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um chamado na vida de um homem, não tem como ele escapar, não tem para onde ele fugir. Não tem para onde ele escapar dos propósitos de Deus. Sabe por quê? Olha o versículo 15, diz assim: E disse, porém, o Senhor: Vai, para mim ele é um vaso escolhido, para levar o nome perante
aos gentios e os reis dos filhos de Israel. Ele mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Como eu falei no início desta mensagem, desse estudo, Pedro foi chamado para anunciar o evangelho aos judeus, aos irmãos de Jerusalém. Claro que Pedro também anunciou aos gentios, mas o chamado específico, por isso que o apóstolo Paulo, ele foi chamado como apóstolo dos gentios. Por quê? Para levar o meu nome aos gentios, aos reis e os filhos de Israel. E lhe mostrarei o quanto deve sofrer por causa do meu nome. E isso foi verídico. A história do apóstolo Paulo, nós vamos estudar isso em toda em Atos dos Apóstolos, em das suas epístolas, o quanto Paulo sofreu por causa do evangelho. Olha o versículo 17, diz assim: Então Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, irmão Saulo. O Senhor Jesus me apareceu no caminho, por onde vinhas, e me enviou para que voltes e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos umas escamas, e levantou-se e foi batizado. Olha que coisa maravilhosa, que ensino maravilhoso nós temos aqui. Quando Ananias impõe as mãos, porque foi a mandato do Senhor, quando ele impõe as mãos, aquele homem, ele volta a enxergar, Saulo volta a enxergar, e ele foi cheio do Espírito Santo. Imediatamente, o versículo 19, e depois de ter comido, sentiu-se recuperado, esteve alguns dias com os discípulos em Damasco, e todos que o viram estavam espantados, dizendo: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Por isso veio aqui, para nos levar preso ao chefe dos sacerdotes? Saulo, porém, esforçava muito mais e confundia os judeus, porque habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Então, depois que o Senhor chamou ele voltou a enxergar, foi cheio do Espírito Santo. Claro que aqui não fala o tempo que ele começou a anunciar Cristo, né? A Bíblia não dá esse tempo, mas ali, já em Damasco, ele já começou a anunciar Cristo, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só que agora o apóstolo, agora ainda era Saulo, né? Agora o perseguidor agora é perseguido, né? Aquele homem que estava agora perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo os apóstolos, perseguindo os irmãos, agora ele, em vez de perseguir, agora ele é perseguido. Por quê? Porque agora ele vai começar a ser perseguido pelos judeus. Por isso que no versículo 16, eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer por causa do meu nome, por causa de levar o evangelho de Cristo. O versículo 23, e tendo passado muitos dias, os judeus decidiram matá-lo. Quer dizer, os judeus estavam querendo matar Saulo. E os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo. Como eles guardavam as portas, tanto do dia como à noite, para lhe tirar a vida. E os discípulos levaram de noite e desceram entre um cesto pelo muro. Quando chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam e não acreditando que fosse os discípulos. Quer dizer, Saulo estava ali sendo ameaçado de morte pelos judeus. Ele volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, os judeus, não acreditando da conversão de Saulo, quem é que ajuda ele? Barnabé, porque o versículo 27 diz assim, então Barnabé, tomando consigo, e levou aos apóstolos, e contou-lhe como no caminho que ele virá o Senhor, e este falará com ele em Damasco, pregará corajosamente o nome de Jesus. Quer dizer,
Barnabé ajudou, apresentou ele aos apóstolos, falou assim, olha, ele teve um encontro com o Senhor lá no caminho de Damasco, o qual o Senhor libertou ele. Agora faz uma harmonia entre os outros apóstolos, porque os apóstolos não estavam acreditando na conversão dele. O versículo 28, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando corajosamente o nome do Senhor, e falava e discutia também com os gregos, e com eles queriam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, acompanhando até Cesareia, enviaram a Tarso. Assim as igrejas e toda a Judéia, a Galiléia e Samaria tinha paz, eram fortalecidos, edificados pelo Espírito Santo, e multiplicavam, andando no temor do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes eu vejo, nós não temos que nos preocupar, as almas que vão ser salvas. Por quê? Porque aqui em Jerusalém, o Senhor acrescentava as almas que deveriam ser salvas. Claro que estamos aqui para anunciar o Evangelho, pregar Cristo, falar do seu amor, falar da sua grandeza, falar que Jesus é bom, que ele salva, que ele leva o homem para o céu, que ele regenera, que ele transforma o homem. Isso é a nossa incumbência. Isso nós devemos fazer, o Senhor nos chamou. Agora, quem vai fazer? Por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, olha, eu preguei, eu plantei, o Senhor, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O versículo 32. Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou-lhe um certo homem paralítico, chamado Enéas, que havia 8 anos que estava numa cama. E disse Pedro a Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente ele levantou-se. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então aqui, o nosso irmão apóstolo Pedro, ele ali começa ali já a anunciar o evangelho para os gentios, né? Mas o homem responsável de levar o evangelho para os gentios foi o apóstolo Paulo. O versículo 36 diz assim: Então havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmolas. E naqueles dias adoeceu e morreu. E tendo levado, depositaram num quarto, na parte superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os seus discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens pedindo que não demorasse em vir até eles. Levantou-se Pedro e foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto, aonde estava o corpo, e todas as viúvas rodeando, chorando e mostrando as túnicas e vestido de Dorcas, dizendo estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou, orou e voltou-se para o corpo. Tábita, levanta-te, e abriu os olhos. E vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro levantou e chamou os santos e as viúvas apresentaram viva. Por isso, conhecendo todos a Jope, muitos creram no Senhor. E ficou Pedro muitos os dias em Jope, até o Simão, o curtidor de couro. Então, amados irmãos, esse foi o milagre que o Senhor levantou o nosso irmão Enéas e a nossa irmã Dorcas, que foi ressuscitada. E o versículo 43 diz assim, coisa interessante aqui, amanhã nós vamos dar continuidade do capítulo 10, qual Pedro ainda estava
em Jope, o qual foi a primeira vez que os gentios recebem o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro. Então, ficou Pedro por muitos dias em Jope. Um certo Simão, curtidor de couro. Esse Simão, ele era um homem temente a Deus, só que ele era um gentil, ele não era um gentil circuncidado. Então aqui já começa a quebrar algumas barreiras entre gentil e judeu. Por quê? Porque ele era um curtidor de couro, ele mexia com animais mortos. E isso perante a lei era impuro. Mas isso nós vamos falar amanhã, se Deus nos permitir, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite.